Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula do curso Estrategista no Marketing Digital. E nesta aula veremos estratégias avançadas para capturar leads de maneira eficiente no ambiente digital, combinando técnicas inteligentes com anúncios pagos. Descubra como aprimorar sua presença online, atingir públicos específicos e potencializar a conversão de leads em negócios concretos. Eu sou o professor Wellington Fernandes e vou te acompanhar nessa aula sobre captura inteligente de leads e anúncios pagos no digital para corretores imobiliários. Vamos lá? Quando a gente fala sobre capturar leads, o que você precisa entender, e eu quero reforçar, eu já disse isso em alguma aula aqui, mas eu quero reforçar isso para ficar ainda mais claro. O lead, ele não é o seu cliente. O lead, ele é um potencial cliente. Ele ainda não comprou nada de você, ok? Ele está navegando na internet. Pense comigo, é como se fosse uma avenida muito movimentada e as pessoas estão transitando para cima e para baixo o tempo inteiro, a pé, de bicicleta, de patins, de skate, de carro, do que for. Eles estão passando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O que você precisa fazer é chamar a atenção com a sua vitrine, ok? Existem alguns anúncios que são pagos. Por exemplo, voltando ao mundo não virtual, presencial. Essa minha loja, eu contrato alguém para se vestir, sei lá, de Pikachu, para ficar na porta da loja. Pikachu, entra aqui, entra aqui. O anúncio paga é mais ou menos isso. É alguém que vai do lado de fora da minha loja chamar a atenção de quem está passando na minha rua. É aquele menino que fica com um letreiro, com uma seta, dizendo, olha o lançamento aqui. Você já deve ter visto isso. Às vezes eu até me assusto em ver pessoas no farol, né, apresentando lançamentos que estão próximos àquela região onde o farol está vermelho, está fechado e tem um monte de carro passando. Então ele vai entregando, ó, vai ter um lançamento aqui, ó, na rua de trás, ó, vai lá conhecer. Nós fazemos isso só que no digital, ok? A captura de leads, pessoas que estão transitando aleatoriamente ali na rua e você vai entregar o folheto. No digital, você vai entregar o folheto, você vai aparecer vestido de Pikachu ou com uma placa na mão, mas para a pessoa que quer comprar, que tem o interesse ou demonstrou o interesse de alguma forma. É muito mais, abre aspas, barato, fecha aspas, do que você ficar pagando alguém o dia inteiro lá, né, panfletando. Se ainda existe panfleteiros, né, no mundo presencial, eu atrevo a dizer que ainda está dando certo, mas isso, em uma hora, em algum momento, isso vai acabar. Porque o digital é muito mais preciso, mais assertivo e ele vai para a pessoa que está buscando aquilo. Lá no farol, às vezes a pessoa não quer comprar casa e está a pessoa lá dando panfleto. Aquele panfleto vai servir para tapete, né? Para o pessoal pôr no carro e pôr o pé em cima. Você já fez isso? Eu confesso, eu já fiz isso. Landing pages otimizada. Olha que legal isso daqui. Desenvolva landing pages específicas para cada oferta. Como assim, professor? Você tem um site, ok? E nesse site você tem um universo de coisas. Você tem um site, um website profissional. Porém, para cada lançamento você pode criar uma landing page. É uma página específica daquele lançamento, ou daquela casa, ou daquele apartamento. É uma página como se fosse um site, né? Só daquele assunto, ou daquele produto que você quer vender, daquele terreno, daquela casa, daquela casa de campo, daquela casa na praia. Então, é um site que vai falar só daquele assunto. Se você tem um site muito poluído, com muitas informações, a pessoa se cansa e acaba vendo uma coisa, daqui a pouco está vendo outra, daqui a pouco nem está mais olhando o teu site. Agora, quando você tem uma landing page prontinha ali, ó, uma landing page só daquele assunto, vai te favorecer e muito para roubar a atenção daquela pessoa e ela querer saber mais e te contatar os seus serviços para poder conhecer no presencial. Mantenha o design limpo, destaque os benefícios da oferta e utilize formulários de fácil preenchimento para incentivar os visitantes a compartilharem suas informações como nome, e-mail e telefone. A landing page tem esse poder.
No site, como é muita informação, lá tem missão, visão, valores, a história da empresa, fotos, um monte de casa, um monte de coisa. É muito poluído. Agora, uma landing page só daquela casa, só daquele apartamento, só daquele terreno, só daquilo que você está vendendo, aquela propriedade, aquele imóvel, é maravilhoso. Por quê? Porque você consegue despertar o desejo, a curiosidade dessa pessoa e fazer com que aquele profissional, aquela pessoa que está navegando ali na internet, coloque os dados para ter mais informações, ok? Então, você quer ter mais informações? Coloca aqui teu e-mail, coloca aqui teu nome, coloca aqui o teu telefone que nós entraremos em contato. E lembrando, tá? Porque o que eu mais vejo é isso. Infelizmente tem muito corretor de imóvel fazendo essa bobagem. Para maiores informações, não tem maiores informações. Não tem informação grandona e informação pequenininha. É para mais informações. A língua portuguesa agradece. Fechou? Então coloca aí para mais informações, deixe seus dados aqui, um corretor, um consultor, especialista vai entrar em contato com você. E aquela landing page, ela vai falar só sobre aquele produto, aquele imóvel, aquele terreno, aquela casa, ela é bem específica mesmo. Todo site ou todo website profissional tem a possibilidade de você criar várias landing pages, ok? Várias, inúmeras, e que vão te ajudar. Precisa ser limpo, precisa ser objetiva, não pode ter muita coisa, muita informação, porque a intenção é pegar os dados daquele potencial cliente. Lembra? Lead não é cliente, é o potencial cliente. Se ele pôr os dados ali, você está certinho. Ele não vai comprar nada de imediato, mas ele vai deixar os dados para você poder agendar visitas e persuadi-lo na venda depois no presencial. Fechou? Ofertas irresistíveis. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ofertas imperdíveis na Black Friday. Encontre seu imóvel com descontos exclusivos. Até as casas, os terrenos, apartamentos entraram na Black Friday. Ó, vê se faz uma Black Friday de verdade, hein? Não vai fazer Black Fraud, não. Enganar os outros. Põe o preço lá em cima e depois vende com um precinho menor. Isso é picaretagem, você não pode fazer isso. Então, tem que ter verdade. Se não tiver verdade, sua proposta não fica irresistível. Fica uma proposta, ó, de conversa fiada, de mais um querendo enganar os outros. E você não é desse tipo de gente, que eu sei, hein? Se você está aqui estudando, você quer entregar o teu melhor. Olha isso aqui. Crie ofertas valiosas, como guias de compra de imóveis, checklists para mudanças ou e-books sobre tendências de mercado. Esses recursos incentivam os visitantes a fornecerem suas informações em troca de conteúdo relevante. A grande sacada aqui da oferta irresistível não é vender de imediato, mas é conseguir os dados. Os dados são valiosíssimos dos seus leads. Porque eles fornecendo os dados, eles estão demonstrando interesse e permitindo que você entre em contato para fazer o que você sabe fazer de melhor como corretor de imóveis, que é vender. Você precisa vender esse imóvel, ganhar essa comissão aí e fazer dinheiro com isso, ok? Alcance direcionado e segmentado. Observe. Os anúncios pagos permitem que os corretores atinjam um público específico, segmentando demografias, interesses e localizações geográficas. Isso garante que as suas mensagens sejam direcionadas aos potenciais compradores mais relevantes. No marketing imobiliário, no marketing digital, com foco para corretores de imóveis, que é o que você está vendo aqui comigo, você precisa ser intencional e investir dinheiro nisso, ok? Para segmentar o teu público. Você vende casas de luxo, procure as pessoas elegantes e luxuosas que têm recursos para bancar essa casa que você está vendendo, esse prédio que você está vendendo e assim por diante. Então, segmentar é algo que vai fazer com que você economize tempo, economize dinheiro e tenha resultados mais rápidos. Quando você investe em tráfego pago no ramo imobiliário, você economiza tempo, dinheiro e recursos. Dá para fazer no orgânico? Dá para fazer no orgânico. Qual é a diferença? É que no tráfego pago, você em curto tempo,
ok? Você vai encurtar o tempo, fazer mais tentativas até pegar a mão e ver qual é o teu público mesmo. Agora, no orgânico leva muito tempo, ok? Às vezes não, pode ser que você estoure aí, mas você não pode depender da sorte, tá? Existem as estratégias orgânicas que eu já passei para você em outras aulas, mas quando você aplica o seu dinheiro no tráfego pago, a probabilidade, os testes, são mais rápidos e os resultados, por consequência, também. Posicionamento estratégico nos mecanismos de busca. Investir em anúncios pagos aumenta a visibilidade nas páginas de resultado dos mecanismos de busca, colocando os corretores no topo das pesquisas relacionadas. Isso é crucial para atrair a atenção dos compradores que iniciam sua jornada online. Quando você digita agora aí no Google, faça um teste, pode fazer. Coloca lá, casa em São Paulo, casa no Guarujá, casa no Ceará, casa no Rio Grande do Sul, casa em Santa Catarina. Você vai, isso no Google, a hora que você digita nesse site de pesquisa, que é um exemplo que eu estou te dando, deu Enter, você vai reparar que as primeiras páginas, ou seja, as primeiras indicações que vão te recomendar são de sites de anúncios pagos, ok? Vai estar escrito lá que é um anúncio pago. É alguém que investiu dinheiro para que aquele anúncio aparecesse em primeiro lugar. Depois de algumas páginas, você vai ver que tem alguns anúncios orgânicos. O que eu devo fazer? Partir para o pago ou para o orgânico? Resposta: os dois. Invista tempo, esforço, dedicação e dinheiro nos dois. Por quê? Você pode conquistar um público tanto no orgânico a longo prazo, quanto no pago a curto prazo. Se você digitar agora de qualquer lugar, né, na internet, de qualquer lugar do mundo, lidere sua carreira, eu vou estar em todas as páginas. Eu nunca paguei um centavo para aparecer. Por quê? Porque há anos eu venho fazendo isso, desde 2009. Então eu venho plantando no orgânico e invisto em tráfego pago também, para o meu segmento, para o meu negócio, entende? Se você põe meu nome e associa o meu nome à minha empresa, isso vai aparecer, mas leva anos para isso acontecer. Invista nos dois. Coloque lá uma associação com o teu nome, com a tua imobiliária, você como autônomo, como corretor. Se aproxime de pessoas influentes. Tudo isso vai te proporcionar vendas no caminho orgânico, mas não deixa de investir no pago também. Use as duas estratégias. Uma demora um pouco mais, é longo prazo, outra é curto prazo. Então, vai pensando nisso e já vai investindo. Controle flexível do orçamento. Se tempo é dinheiro, né? Acabei de falar sobre longo prazo, curto prazo, você tem que ter um controle dessa grana que está sendo investida e desse tempo que está sendo investido também. Os corretores têm controle total sobre os orçamentos de marketing, podendo ajustar gastos diários e modificar campanhas conforme necessário. Essa flexibilidade permite uma alocação eficiente dos recursos, maximizando o retorno sobre investimento. Uma coisa que ninguém te conta, nem gestor de tráfego te conta isso, e eu não sei o porquê, que medo é esse que eles têm. Mas, se você começou a investir em tráfego pago, é igual colocar a mão no arado, não pode voltar atrás. O ideal para a plataforma, o algoritmo, né, entender quem é o teu público e você sempre vender, é a partir do início. Quando você coloca dinheiro ali para investir em tráfego pago, é continuar investindo sempre. Essa é a intenção do tio Mark Zuckerberg e companhia quando você coloca dinheiro no tráfego pago. Como assim? Não estou entendendo. Então, a campanha, quando você cria uma campanha para promover uma landing page, para promover o teu site ou tua rede social, ou você mesmo contando histórias dos imóveis, começou a investir dinheiro naquilo, a ferramenta ela vai aprender, né? A inteligência artificial vai aprender e vai entender quem é o seu público e vai começar a entregar. As primeiras entregas vai para pessoas aleatórias, pessoas que têm uma pretensão em comprar, mas no fundo é só curioso. E quanto mais você investe, isso tempo e recurso financeiro, dinheiro, o próprio tráfego pago torna-se para você, na tua folha de pagamentos ali, na tua contabilidade, como algo fixo. Não é variável, é fixo. Você tem que investir X reais todo mês, ou dólares, enfim, todo mês naquilo.
Porque do momento que você para de colocar dinheiro em uma campanha, vendi um imóvel, para de colocar dinheiro, o que vai acontecer? A campanha ela vai desaprender. Quando você colocar de novo, dependendo da campanha que você vai fazer, demora aí 7, 15 dias para ela começar a rodar redondinha. Então, continue investindo. Tem ali uma campanha para promover, se autopromover, dizer quem você é, o que você faz. Tem uma campanha rodando mostrando o teu website, o seu site profissional, as suas redes sociais. Tem uma campanha específica que vai conduzir as pessoas para uma landing page, né, para uma página específica de determinados produtos e você vai investindo. Não é a questão da quantidade em reais que você vai investir, mas da qualidade desse investimento e a constância. O quanto você vai continuar investindo para crescer. Então não pare. Se parar a campanha, aí bagunçou todo o coreto. Porque começar de novo uma campanha, eu vendi, para a campanha. Agora eu vou investir de novo. Você vai desistir. Então tem que continuar investindo. Seja muito ou pouco dinheiro, lógico, quem vai medir isso é você, o orçamento está nas suas mãos, mas você tem que continuar investindo. Análise detalhada e otimização contínua. Tem uma frase que os japoneses utilizam, na verdade é uma palavra, né? Kaizen, melhoramento contínuo. Você precisa fazer isso no seu negócio e no digital, ok? Se você não otimiza, se você não melhora continuamente, você vai acabar se perdendo. Olha isso. Plataformas de anúncios fornecem análises detalhadas sobre o desempenho das campanhas. Os corretores podem avaliar métricas-chave, como cliques e taxas de conversão, para otimizar continuamente suas estratégias e garantir resultados eficazes. Eu já ministrei uma aula aqui dizendo que tudo é teste. Então, nunca pare uma campanha. A campanha não se para, a campanha se adapta, se adequa e ela pode ir mudando, melhorando, personalizando. Agora, deixou de colocar dinheiro ali, você vai ter problemas, porque ela vai ter que aprender tudo de novo e você acaba perdendo a qualidade da campanha, tá? Então, foque nisso. O pixel, você vai descobrir isso se você for investigar um pouquinho mais sobre o gerenciador de anúncios. O Pixel é uma espécie de um robozinho que visita o teu site e começa a entender por que clicaram, por que deixaram um cadastro, qual anúncio tem uma propensão maior de converter para venda, para converter para uma entrevista, uma visita lá no imóvel. Então, quanto mais você investe, quanto tempo, mais dedicação e dinheiro você coloca ali, melhores serão os seus resultados. E agora eu quero que você conheça um pouquinho mais sobre os leads. Quando você tem essa noção do que é verdadeiramente um lead, né? Quem são os meus potenciais clientes, você começa a pensar diferente. Eu já penso assim, onde tem gente, tem lead. Onde tem pessoas, onde tem movimentação de gente, de pessoas, seja no virtual, seja no presencial, existe a possibilidade de eu fazer dinheiro. Afinal, elas estão transitando por aí, fisicamente ou pelo celular e o dinheiro que está no bolso delas é meu, só que elas não sabem disso, eu preciso avisar. Conheça um pouquinho mais sobre leads com essa especialista. Aqui um vídeo curto, rápido, mas na plataforma você consegue ver esse vídeo na íntegra. Se eu fosse você, como corretor de imóveis, eu assistiria agora. Todo cadastro de pessoas que são gerados através de suas ações de marketing são considerados leads. Inclusive, um primeiro cadastro simples de 2 dados já é considerado um lead. Isso mesmo. Colocou o nome e e-mail em uma página? Pronto, você já se tornou um lead na campanha de alguém. O lead é o início de interesse das pessoas pelo seu produto ou serviço, mas que você ou sua equipe de vendas não sabe se a pessoa tem ainda o perfil correto para ser o seu cliente ideal. Quando falamos de tráfego pago, é comum utilizarmos anúncios para aumentar a nossa base de leads, capturando mais nomes e e-mails. O grande diferencial dessa estratégia é que, usando o poder do tráfego pago, você consegue calcular exatamente o custo por lead gerado pela sua campanha. Quando você se aprofunda no entendimento de como o lead se comporta, entendendo seus problemas e ambições, você começa a movimentar esse lead para um próximo nível chamado de prospect. O prospect já entende o valor do seu produto e está mais próximo de realizar a compra. E para fecharmos com chave de ouro, uma pergunta, tá? O corretor de imóvel, você que quer vir para o digital,
Você tem que responder isso aqui com precisão, hein? E não assusta não, a pergunta é grande, mas ó, eu quero que você acerte, tá? Vamos lá? Um corretor imobiliário deseja aprimorar sua estratégia de captação de leads utilizando anúncios pagos no ambiente digital. Após realizar uma análise do seu público-alvo, ele decide investir em campanhas segmentadas nas redes sociais. Qual seria uma prática eficiente de captura inteligente de leads nesse contexto? Letra A. Utilizar formulários extensos para obter informações detalhadas dos leads. Letra B. Criar anúncios genéricos para atingir um público mais amplo. Letra C. Oferecer um e-book exclusivo sobre tendências imobiliárias em troca do cadastro do lead. Letra D. Enviar e-mails em massa para uma lista de contatos comprada. Letra E. Focar exclusivamente em anúncios visuais sem chamadas para ação específica. E aí, tá pensando, né? Eu sabia que essa aí eu ia te pegar. Pensa, pode pensar com carinho, mas tá fácil, tá fácil. Se você me acompanhou, você não ficou aí viajando na maionese, você sabe do que eu tô falando. Você é um corretor de imóveis, você é uma corretora de imóveis excelente e vai arrebentar nessa resposta. Vai lá? Resposta na tela. Letra C. Oferecer um e-book exclusivo sobre tendências imobiliárias em troca do cadastro do lead. Você só quer o quê? Os dados dele para ir se aproximando, né? Com gentileza, com elegância. Lembre-se disso. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre captura inteligente de leads e anúncios pagos no digital para corretores imobiliários. Eu espero que você tenha gostado, espero também que você clique agora em Saiba Mais para se aprofundar nesse conteúdo maravilhoso que fará de você o melhor corretor de imóveis no digital, no marketing digital. Tamo junto e misturado, valeu!